Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva e dessa vez conversando sobre a escola e o tratamento do TDAH. A gente falou no vídeo anterior sobre a importância da medicalização, inclusive dizemos aí alguns mitos equivocados acerca do uso medicamentoso. Vamos continuar esse vídeo falando de tratamento e de escola como importantes contributos aí para o pleno desenvolvimento da criança, adolescente e adulto com TDAH. 80% das crianças com TDAH continuarão necessitando dessa medicalização, que é uma condição de indicação por parte do neuropediatra ou do psiquiatra infantil, durante a adolescência. Então, 80% continuarão ainda necessitando da medicação para melhor controle de algumas condições que se fazem prejudiciais à pessoa com TDAH enquanto desenvolvimento. 50% das pessoas com TDAH continuarão necessitando da medicação ao longo da sua vida adulta. Os sintomas em 15 a 20% das crianças com TDAH tendem a melhorar de forma significativa na adolescência. Em 50% dos casos, os sintomas irão desaparecer quando as crianças forem diagnosticadas na faixa etária de 2 a 4 anos, lembrando que é mais seguro o fechamento do diagnóstico a partir dessa idade, de 4 anos de idade. Mas, dependendo de como cada TDAH se apresenta, a importância aí da investigação para a detecção precoce e a identificação precoce, também levando aí a importância da estimulação precoce. Nesse sentido, de quando acontece precocemente, irá reduzir 25% quando o diagnosticado é realizado aos 5 anos de idade. Entendendo que, não só pela medicação utilizada, mas por todas as ferramentas de intervenção propostas para a estimulação cognitiva desse sujeito, faz com que as janelas de oportunidade que a neurociência tão bem defende favoreçam aí a neuroplasticidade cerebral. O prognóstico é pior para crianças que apresentam comorbidades, ou seja, o desenvolvimento mais funcional das pessoas com TDAH torna-se mais difícil quando existem comorbidades associadas e que não receberam nenhum tratamento para essa condição comórbida. Um dos fatores de maior risco para crianças com TDAH está associado aí ao desenvolvimento de outros transtornos mentais que podem vir a acontecer na vida adulta, que a gente já falou em um vídeo sobre comorbidades. 20% das crianças com TDAH desenvolverão outras condições comórbidas, como transtornos impulsivos comportamentais, transtornos depressivos, ansiosos, transtornos de personalidade, bipolaridade. Por isso a importância de se identificar o quanto antes a presença de qualquer comorbidade para precocemente investir nessas intervenções. Crianças com TDAH têm maior probabilidade de apresentar acidentes domésticos, envolver-se com o uso de algumas substâncias na adolescência, gravidez precoce, criminalidade, por conta das comorbidades e por conta do não tratamento, que muitas vezes não se entende como necessário. Enquanto não existir cura para o TDAH, a identificação dos fatores sintomáticos, o tratamento precoce continuam ainda sendo os fatores que podem fazer a grande diferença na vida desse sujeito desde a infância até a vida adulta, consequentemente trazendo benefícios à família e à comunidade como um todo. E nesse sentido, crianças, adolescentes e adultos vão fazer parte do contexto escolar. É nesse espaço escolar que a avaliação se faz necessária. Por isso que a gente está falando agora nesse vídeo sobre a importância da escola, mas a importância do tratamento junto desse processo que a escola também promove. Então, a avaliação e a sua inclusão escolar e também pela família, enquanto grupo primordial de convivência, está altamente interligada aí a um plano de tratamento também adequado. Os profissionais envolvidos no diagnóstico e no tratamento, que incluem educadores, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas, neuropediatras, nutricionistas, devem ser conhecedores dos principais domínios que envolvem o desenvolvimento da criança, devem fazer coleta de dados com os pais e com professores, devem conhecer o comportamento da criança no ambiente familiar, escolar
e em qualquer outro ambiente em que ela esteja inserida, deve identificar fatores de risco da história gestacional e pré-natal, devem saber sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, desenvolvimento social e cognitivo, assim como as possíveis condições psicopatológicas familiares. Tudo isso se faz durante o processo de anamnese, que é a avaliação primeira. Os professores são a primeira fonte de informação para identificar os sintomas do TDAH. São eles, normalmente, que devem observar para solicitar uma avaliação profissional para esse aluno, orientando a família de como e onde buscar por essa avaliação. Consequentemente, os trabalhos que investigam as experiências, as percepções e o conhecimento dos professores sobre o TDAH são de extrema importância enquanto elemento de estudo lá naqueles momentos de planejamento que a escola propõe, lá no suporte que o coordenador pedagógico pode propor a esse professor. Ainda é escasso esse conhecimento por parte dos professores, ainda é fraca a formação que a escola pode oferecer nesse sentido, porque ainda se atribui muito essa condição à área da saúde, enquanto que a gente já entende que é uma importância que deve ser dada a qualquer área em que esse sujeito esteja envolvido. É do professor que as crianças recebem os comentários de como eles são como alunos, cultivando aí sua autoimagem, sua autoestima. Se as crianças com transtornos de ordem diversa, nesse caso com TDAH, são constantemente apontadas como diferentes, indisciplinadas, desatentas, possivelmente irão desenvolver uma baixa autoestima e uma imagem negativa de si mesmo. Portanto, quando o professor tem conhecimento acerca da dificuldade que a criança tem, o seu olhar e o seu acolhimento frente a essa criança, e ao seu processo de ensino e aprendizagem terá um outro significado. Daí a importância de conhecer sempre. Mas aí eu trago algumas perguntas. Será que os professores estão informados em relação ao transtorno e a esse tratamento? Será que isso acontece? O quanto as escolas investem na capacitação do seu quadro docente? Já que é a percepção do professor que geralmente está por trás desse primeiro encaminhamento da criança para buscar uma solução de fato funcional a partir da área médica. Então é importante lembrar que o acompanhamento psicopedagógico para as crianças com TDAH, centrado nas dificuldades que podem acontecer na sua aprendizagem, nas possíveis comorbidades, como transtornos específicos da aprendizagem, dessa forma podem desenvolver habilidades e competências no planejamento e na organização de qualquer atividade que são importantes a esses sujeitos. As intervenções neuropsicopedagógicas, psicopedagógicas, terapêuticas, psicológicas, que são promotoras de estimulação cognitiva, elas melhoram a qualidade de aprendizagem e, consequentemente, o desempenho escolar, além de melhorar, por sua vez, a autoestima dessa criança, levando aí a melhor crença por parte dela de um pleno desenvolvimento e vida funcional. O uso dos psicofármacos, que a gente já falou em um vídeo anterior, tem propiciado inúmeras pesquisas nos últimos anos, entendendo os seus benefícios. Muito ainda se questiona sobre essa condição medicamentosa nesse contexto de tratamento do TDAH, mas cada vez mais se entende como uma ferramenta necessária. Os aspectos questionáveis sobre essa condição de tratamento psicofármaco, a partir desse psicofármaco, centram-se nos seus efeitos colaterais, mas todo remédio tem efeito colateral e, portanto, quando há presença de comorbidades ou não, a medicação é bem-vinda, tá? Para a gente fechar esse vídeo, é importante lembrar que o professor deve planejar suas atividades com antecedência, lembrando daquele aluno que tem uma condição particular. Crianças com TDAH geralmente têm dificuldades em gerenciar seu tempo, portanto a atividade tem que ser pensada nesse sentido. É importante ajudar esse aluno para que ele sinta-se parte desse processo, fazendo assim a diferença na vida dele. Brincadeiras, atividades com jogos e regras podem ajudar a criança a entender os momentos de empatia, vitória e derrota, que muitos têm dificuldade em lidar de forma funcional. Então, a medicação e a abordagem escolar enquanto inclusão fazem-se assim de grande importância para pessoas com TDAH. Tá? Vamos criar possibilidades, vamos identificar o que é possível fazer. Esse é mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Abraço.